Sabe aquela história de Davi contra Golias? E se existisse um manual de instruções para vencer nesse cenário? Bom, é mais ou menos isso que a gente vai desvendar hoje, usando a história do Moneyball, uma estratégia que não só revolucionou o beisebol, mas que redefiniu o que é ser inteligente no mundo dos negócios. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo, né? E não só no esporte, serve para a vida, para os negócios. Foi exatamente esse o dilema que o time de beisebol Oakland A's e o gerente deles, o Billy Beane, encararam lá no comecinho dos anos 2000. E olha, a resposta que eles acharam mudou o jogo para sempre. Mas, para a gente sacar a genialidade da solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. A gente está falando de um abismo de grana entre o Oakland A's, que era um time pequeno, e os gigantes da liga de beisebol. Não tinha como, eles simplesmente não tinham dinheiro para competir de igual para igual. E o mais impressionante é que a estratégia do Billy Beane, que todo mundo achava uma loucura na época, não só deu certo, como virou regra. Hoje em dia, de Wall Street até as startups de tecnologia, essa ideia de usar dados para achar valor onde ninguém está vendo virou um modelo de negócio super eficiente no mundo todo. Beleza, então vamos entrar de cabeça nisso. A grande sacada não foi correr atrás de mais dinheiro, mas sim mudar completamente a forma de pensar. O segredo foi transformar a maior fraqueza deles na sua maior força. E é aqui que está o pulo do gato. O sucesso dos caras não foi sorte, não foi um raio caindo 2 vezes no mesmo lugar. Foi o resultado de um sistema, sabe? Algo metódico que podia ser repetido e que era todo baseado em dados e lógica pura. Ok, o nome oficial disso é Análise de Negócios Esportivos. Parece complicado, né? Mas a ideia por trás é bem simples. É pegar dados brutos e usar eles para tomar decisões mais espertas. Decisões que criam uma vantagem de verdade, uma que dure. Afinal de contas, ninguém quer comer poeira, certo? Então tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, a gente pode resumir essa abordagem toda em um tipo de manual de 3 passos. Pense num guia prático mesmo, que dá para aplicar em qualquer área para conseguir sair na frente. Basicamente, são 3 pilares. Primeiro, olhar o que está acontecendo lá fora. Depois, olhar aqui para dentro. E, por fim, ter a cabeça aberta para o que está vindo por aí. Vamos ver cada um desses pontos com mais calma. O primeiro passo, então, é fazer o dever de casa. É investigar não só o que os melhores estão fazendo certo, mas também onde os piores estão errando. É aquela coisa, né? É preciso entender as regras do jogo antes de pensar em ganhar. Beleza, depois de olhar para fora vem o passo 2, arrumar a casa. É focar naquilo que de fato se pode controlar. O Billy Beane sabia que nunca ia ter a grana dos Yankees, então ele mudou a pergunta. Em vez de se perguntar como a gente gasta mais, ele passou a se perguntar como a gente pensa melhor. E a resposta estava ali, em otimizar os próprios processos internos. Agora, o terceiro passo talvez seja o mais complicado, porque mexe com a nossa zona de conforto. É lutar contra aquela mentalidade perigosa do "ah, mas a gente sempre fez assim". Essa frase, olha, é a receita para o fracasso. Quem não se adapta, quem não muda, uma hora ou outra fica para trás. Não tem jeito. E essa nova forma de pensar, claro, muda tudo na hora de montar um time. E não se trata só dos jogadores em campo, não. É todo mundo na organização de ponta a ponta. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, a velha guarda, que era tipo um clubinho fechado, todo mundo pensando igual. Do outro, a nova guarda, o jeito Moneyball de ser. Que é o quê? Trazer gente de todo tipo, com experiências diferentes, para questionar o sempre foi assim e achar jeitos novos de fazer as coisas. Olha só que exemplo perfeito de como eles acharam uma brecha. O Beane começou a dar mais valor para uma estatística que ninguém ligava muito, a porcentagem de chegada em base, em vez da famosa média de rebatidas. A lógica era, poxa, muito simples, para marcar pontos tem que ter gente em base. Ponto final, não importa como o jogador chegou lá. Basicamente ele achou ouro onde todo mundo só via pedra. Mas atenção, porque agora vem um alerta bem importante. Chegar no topo é difícil pra caralho. Agora, se manter lá é mais difícil ainda. O sucesso pode deixar a gente meio acomodado, sabe? E aí é que mora o perigo. Peguemos o caso do Walt Jocketty, por exemplo. O cara era um gerente geral super bem-sucedido, campeão da World Series e tudo. Mas ele foi demitido só 1 ano depois de ganhar o título. O motivo principal? Ele não queria saber essas novas ideias de análise de dados. E o time seguiu em frente, continuou ganhando sem ele. Isso só prova que o que funcionou ontem não garante que vai funcionar amanhã. A lição dessa história é bem direta e até meio brutal. A mudança vai acontecer, quer a gente queira, quer não. Se adaptar não é uma escolha, é questão de sobrevivência em qualquer área competitiva. Ou se acompanha o ritmo, ou se fica para trás. Simples assim.
Então, o que a gente tira de tudo isso? Que ter uma vantagem competitiva não é uma linha de chegada, não é um projeto que se termina e pronto, acabou. É um processo, um compromisso de estar sempre evoluindo, sempre questionando como as coisas são feitas, numa busca que nunca acaba por ser melhor. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. A história do Moneyball mostra que sempre existe um jeito mais esperto de jogar. A grande questão é, qual é a média de rebatidas na nossa área de atuação? Qual é aquela regra que todo mundo segue sem pensar, mas que talvez, só talvez, já esteja na hora de ser quebrada?